Boa noite, meus irmãos, paz e graça de Cristo Jesus a todos. Louvado seja o nome do nosso Deus pela oportunidade de estarmos aqui na sua casa de oração. O meu desejo é que nessa noite Deus possa falar ao coração de cada um de nós. Espero em Deus que a palavra possa ser útil na vida dos irmãos. Nós nesse momento vamos fazer uma breve oração, colocar diante de Deus nossos corações e nossas vidas e posteriormente iremos fazer a leitura do texto sagrado. Senhor, nosso Deus e Pai onipotente, nós estamos, Senhor, na Tua santa e divina presença, Pai. E reconhecemos a nossa insignificância quando nos comparamos ao Senhor. Estamos aqui, ó Deus, e temos a convicção e certeza de que nós somos dependentes de Ti em tudo, Pai. Não há nenhuma área, nenhuma fagulha da nossa vida que haja de forma independente e autônoma, pois em Ti nós vivemos, nos movemos e existimos, Pai. E toda a nossa vida depende do Senhor. Se nós estamos aqui nessa noite de hoje, foi um privilégio, ó Deus, que o Senhor nos concedeu, que possamos desfrutar desse momento, ó Deus, de serviço sagrado, no dia do Senhor, para a glória e louvor do Teu santo nome. Fale profundamente, ó Deus, às nossas almas, quebrante os nossos corações e as nossas mentes. Não nos deixe, ó Deus, na superfície, não nos deixe, ó Deus, inertes, mas que possamos verdadeiramente buscar ao Senhor, ó Deus, e aprender mais de Ti, e aplicar em nossas vidas as verdades da Tua palavra, para que possamos verdadeiramente, ó Deus, ter os nossos corações tomados, ó Deus, e controlados pelo Teu Santo Espírito, Pai, o penhor da nossa herança. Fique conosco nessa noite preciosa. É o que eu te peço em nome de Teu Filho. Amém. Eu também queria cumprimentar aqueles que nos assistem pela internet. Espero que a palavra do Senhor possa ser útil ao coração daqueles que nos escutam. Neste momento, meus irmãos, eu queria que os amados abrissem a palavra de Deus, a palavra do Senhor, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus. Por favor, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9. Nós estamos seguindo nossa série de exposição na palavra de Deus e hoje nós iremos meditar no capítulo de número 9. Iremos ler somente um verso bíblico da palavra de Deus, que é o verso de número 9. Mateus capítulo 9, versículo de número 9. E hoje nós iremos falar sobre a vocação de Mateus, ou de Levi, segundo o evangelista Marcos. Ele tinha dois nomes. Um era o seu nome natural, que era Mateus, ou melhor, Levi, e Mateus era o nome de discípulo. Jesus, por exemplo, fez isso com Pedro, onde o nome dele era Simão, e Jesus deu o nome a ele de Pedro, que significa pedra, e Mateus significa dom de Deus. Nós vamos ler o verso 9 do capítulo 9 e depois iremos pensar um pouco sobre esse verso bíblico, tá bom, irmãos? Diz assim a palavra de Deus, acompanha aí em sua Bíblia. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria ou no posto fiscal, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Mais uma vez, irmãos. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhes, segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Somente até aqui, queridos. Meus irmãos, eu queria dar um pequeno panorama, o pano de fundo da história bíblica. Talvez algumas pessoas conheçam um pouco daquilo que eu irei falar e transmitir, para que a nossa mente possa ser situada dentro do contexto da passagem bíblica lida. Irmãos, para que nós possamos entender o que era um cobrador de impostos, que era a função de Mateus, a gente precisa falar um pouco sobre o domínio romano nas regiões da Judéia. É importante frisar para os irmãos que antes do Império Romano dominar o mundo civilizado da época, o Império Grego-Macedônio, através de Alexandre o Grande ou Alexandre Magno,
havia dominado o mundo civilizado da época. O mundo antigo foi dominado e subjugado por Alexandre Magno, onde ele dominou vários povos, culturas, espalhando assim a cultura grego ou cultura helenística. Logo após o apogeu do Império Grego-Macedônio, como Alexandre Magno, começou a surgir o Império Romano. E é importante frisar esse ponto justamente porque na época em que Jesus Cristo veio a esse mundo, Roma dominava o mundo civilizado daquela época. No ano 63 a.C., um general romano muito conhecido chamado Pompeu, ele foi considerado um dos grandes valentes do Império de Roma. Ele dominou muitas regiões, anexando territórios ao Império Romano. Ele dominou a Judéia, ele dominou a África do Norte e várias outras regiões. Então ele é considerado um dos grandes guerreiros, onde ele tinha a fidelidade das legiões de Roma. Então no ano 63 da era cristã, o general Pompeu, ele domina as regiões da Judéia. E ao dominar a Judéia, ele faz uma anexação da Judéia ao Império de Roma, de tal forma que na época de Jesus, a Judéia, a Galileia e a Palestina, de modo geral, estava sob os domínios de Roma, do Império Romano, onde na época dos tempos bíblicos, Tibério César era o imperador que estava sentado no trono de Roma, governando e reinando sobre as nações civilizadas da época. Irmãos, para manter os domínios de Roma sobre as províncias do Império Romano, era preciso que houvesse recursos monetários e financeiros. E o que aconteceu? Muitos judeus, eles foram separados pelos romanos para trabalharem como coletores de impostos. Mateus é conhecido aqui como um publicano. A palavra publicano vem daquilo que é público, ou seja, Mateus lidava com dinheiro público. Ele era um fiscal, ele era um cobrador de impostos, ele era alguém que trabalhava para o Império Romano. O Império Romano, quando anexava regiões e dominava sobre povos, eles colocavam pesados julgos de tributos sobre aquelas localidades. E sem dúvidas, a Judéia, a Galileia, a Palestina, estava debaixo de um jugo pesado de Roma, que arrecadava altos impostos para manter o seu poderio sobre o mundo civilizado. E Mateus, ele era um judeu que trabalhava para o Império Romano. Ele era um publicano, ele era um coletor de impostos. E dentro da cultura judaica, um coletor de impostos era alguém que era mal visto, porque eles eram caloteiros. Os cobradores de impostos, eles cobravam além do que era exigido pelo Império Romano. E uma parte desses recursos, eles ficavam para si mesmos. Então Mateus provavelmente era alguém que tinha uma boa condição financeira, e isso vinha da corrupção que ele praticava, como era muito comum entre os coletores de impostos. E nós temos um caso clássico nas Escrituras, que talvez venha à sua mente, que é Zaqueu. Zaqueu, ele era um homem baixo em estatura, ele era um cobrador de impostos, e quando ele é alcançado pela graça de Deus, que Jesus adentra a casa dele, ele se arrepende verdadeiramente, e Jesus diz, a salvação entrou dentro dessa casa, porque ele é um filho de Abraão. E movido por um arrependimento genuíno, Zaqueu diz, ora Senhor, a quem eu tomei, eu darei 4 vezes mais. Então o próprio Zaqueu, ele estava envolvido nas práticas de corrupção, que era muito comum dentro do contexto ali dos publicanos. Então Mateus, provavelmente, ele cobrava além do que era devido para ele ter acesso a uma parte. Se, por exemplo, Roma cobrasse 10%, ali os publicanos cobravam 20%, e uma parte ficava para esses homens, para os publicanos. O Império de Roma cobrava impostos sobre renda, sobre terra e sobre importações. Então Roma colocava um jugo muito pesado entre os judeus. Meus irmãos, esse pano de fundo ele é importante, justamente porque os judeus estavam cansados por esse jugo pesado que Roma colocava sobre eles. E para que os judeus ficassem ainda mais irados, eles ficavam transtornados justamente porque um judeu se entregava para trabalhar para Roma, explorando os seus próprios compatriotas. Porque um publicano é um judeu que trabalha e contribui para a opressão romana.
Então os judeus, quando olhavam para o publicano, eles tinham ojeriza, ódio, raiva, amargura e profundo ressentimento. Justamente porque o que os judeus mais queriam era se ver livre desse jugo e dessa tirania do império. Nós experimentamos isso em nosso país, por exemplo, com a inflação, com os juros, e chega uma hora que a gente diz, meu Deus, o que eu recebo praticamente não dá em nada, é como se eu estivesse colocando dentro de um saco furado. Os judeus estavam ali sobre esse jugo de altos impostos, e para piorar, os próprios judeus estavam trabalhando para Roma. Então, o publicano, dentro da cultura judaica, ele era mal visto, ele não era bem quisto entre os seus compatriotas, de tal forma, irmãos, que um judeu, ele considerava um publicano um traidor, era um traidor da pátria, de tal forma que um judeu não podia comer com um publicano, ele não podia sentar na mesma mesa, na mesma calçada, cruzar a mesma rua. O publicano era um traidor, era alguém considerado imundo pelas práticas de exploração. Eles eram instrumentos de Roma na exploração do povo judeu. Eles eram, por exemplo, delegados fiscais das províncias. Então, todo o dinheiro arrecadado ia para Roma para patrocinar a opressão. Irmãos, para você ter ideia, no ano 66 ao ano 67 da era cristã, ou depois de Cristo, houve uma revolta judaica. Um grupo de judeus se levantaram para guerrear contra as autoridades romanas na região da Palestina. E houve uma grande revolta entre os judeus. Muitos judeus terroristas adentravam as multidões para matar soldados e cidadãos romanos. Houve uma grande revolta na Judeia. E o que aconteceu? O imperador na época, Vespasiano, enviou o seu filho, o general Tito, que fez um cerco na cidade de Jerusalém, cortando a entrada de alimentos e o suprimento na cidade, onde muitos judeus morreram de fome. O Flávio José, na sua obra História dos Judeus, ele narra esse evento do cerco na cidade de Jerusalém. Tudo aconteceu justamente porque os judeus estavam se levantando contra a opressão romana. Houve revoltas judaicas. Então, por causa disso, Jerusalém foi cercada, o suprimento não entrava mais na cidade, muitos judeus morreram de fome, mulheres estavam comendo seus próprios filhos cozinhados dentro da cidade de Jerusalém. Aqueles que conseguiam escapar eram crucificados fora da cidade, e eles crucificaram tantos judeus que não havia mais árvore na Palestina para fazer cruz, para crucificar mais judeus. Flávio José e outros historiadores vão dizer que mais ou menos 1 milhão de judeus morreram no cerco de Jerusalém. Meus irmãos, essa é uma história que está registrada. O templo foi destruído. Até hoje só existem os escombros do templo e o Muro das Lamentações. Isso aconteceu por causa da revolta judaica no ano 66 a 67, justamente porque os judeus não aguentavam mais a opressão de Roma. Então, se você sabe que os judeus estavam dentro desse jugo e você tem irmãos, colegas e compatriotas que fazem parte da mesma nação que está trabalhando para Roma, isso mostra, irmãos, que os publicanos, eles eram altamente odiados. E quando Mateus vai escrever o seu evangelho, ele vai dizer o seguinte: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria. É Mateus falando de si mesmo no próprio evangelho. A ideia de estar sentado num posto fiscal era para mostrar que ele era justamente um cobrador de impostos. E Jesus vai até ele e diz: segue-me. E o que acontece? Ele vai. Ele abandona a sua profissão, abandona o posto fiscal e agora segue Jesus. Meus irmãos, tinha tanta gente boa para Jesus convidar a segui-lo, ou para Jesus chamar para servi-lo. E Jesus chamou logo um publicano, um cobrador de impostos. Ou não tinha, por exemplo, nos tempos de Jesus, homens mais qualificados moralmente? Mateus era um corrupto. Talvez, se você fosse chamar pessoas para seguir você e dar prosseguimento a uma obra importante que você está realizando, você selecionaria os melhores. Mas Jesus pegou a escória, preparou esses homens que viraram o mundo de ponta cabeça. Mateus não tinha qualificações morais para seguir Jesus. Mas como sempre eu digo, Jesus não nos escolhe pela nossa
qualificações morais. Jesus nos escolhe por causa da graça dele sobre a nossa vida. Mateus não tinha qualificações morais, e se você for olhar para todo o colégio apostólico, você não encontra nenhum apóstolo de Jesus que você diga, esse aqui é digno de seguir ao mestre. Você não encontra nenhum. Você tem o caso aqui de Mateus, que era um publicano, um corrupto, alguém que trabalhava e ajudava na opressão romana contra os seus próprios compatriotas. Você tem, por outro lado, Pedro, que era o porta-voz dos discípulos e era um covarde. Você tem, por exemplo, o tesoureiro, que era ladrão. E você tem, por exemplo, outros discípulos que tinham fome e sede de poder. Senhor, na glorificação, nós queremos sentar à tua direita e à tua esquerda. Homens com sede de poder. Você tinha um cético lá no meio deles, que era Tomé. Olha a qualidade dos homens que Jesus escolheu. Será que não tinha gente com qualificações morais melhores? Claro que tinha. Tinha gente mais gabaritada, mas Jesus vai e escolhe justamente aqueles que eram desqualificados. Porque a Bíblia diz na primeira epístola aos Coríntios, que Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, as coisas que não são, as coisas que não são, para confundir as que são, para que a glória no fim seja de Deus e não do homem. Então, meus irmãos, tanta gente capacitada moralmente, aí Jesus vai e escolhe um homem corrupto que trabalhava para o Império Romano e diz, vem e segue-me. Meus irmãos, Jesus escolheu a pior seleção para treinar, mas ele transformou profundamente a vida desses homens, de tal forma que Mateus, eu não sei se você sabia, mas a tradição cristã vai de Mateus pregou o evangelho na Etiópia, na África, e lá ele foi apedrejado, queimado e decapitado por causa do evangelho. Quem levou o evangelho até a Etiópia foi Mateus. Então você percebe um homem corrupto que trabalhava no posto fiscal, é chamado por Cristo e se torna um discípulo amado de Jesus a tal ponto de dar a sua própria vida pelo evangelho. Jesus transformou radicalmente a vida desse homem. A vida desse homem foi grandemente transformada. Então Jesus vai e chama e ele segue Jesus. Mateus poderia ter dito o seguinte, Senhor, eu sei que tu estás me chamando, mas eu tenho tantos impostos a cobrar, tanta coisa a fazer, que deixa para depois. Em outro momento eu vou, talvez amanhã, talvez quando eu terminar o meu expediente. Irmãos, pelo relato bíblico aqui, nós vamos chegar à conclusão que Mateus abandonou o posto fiscal. Ele seguiu a Jesus, porque esse chamado aqui de Cristo a Mateus não é um simples chamado externo, mas é um chamado ao coração, é um chamado que nós conhecemos como o chamado irresistível. Jesus diz, vem, segue-me, e Mateus disse, é para já, Senhor, agora. E ele seguiu Jesus, abandonando toda a sua vida para seguir o Mestre. Eu sei que o versículo bíblico é curto, mas ele é rico em detalhes. Meus irmãos, eu não sei se você percebe nesse texto bíblico, Mateus escreveu o seu evangelho e ele gastou 28 capítulos para escrever esse evangelho. Ele é o maior de todos os evangelhos, é o evangelho de Mateus, 28 capítulos. E Mateus só usa um versículo para falar da vida dele. Mateus poderia, nesse relato aqui do evangelho dele, fazer um grande relato sobre a vida dele e depois falar sobre Jesus. Mas ele usa 99% do seu texto para falar de Cristo. E um único versículo para falar da vida dele. E quando ele fala da vida dele, ele não nega o passado dele. Ele diz que ele estava na coletoria, para mostrar que ele era um publicano, um corrupto, alguém que trabalhava para Roma. E o que isso nos ensina? Ao olharmos para essa passagem bíblica e ver que Mateus só tem um versículo para falar da sua vida, e nos demais textos bíblicos ele fala sobre Jesus, ele tem uma coisa a nos ensinar. Que o evangelho de Jesus não é sobre nós, é sobre Cristo. O mais importante aqui no evangelho não é a biografia de Mateus, mas é o que Cristo fez. Irmãos, a história da redenção, a história da salvação divina,
A história do resgate de Deus para com pecadores, ela tem Cristo como protagonista. Cristo é o grande protagonista da história. O grande protagonista da história não somos nós somos meros coadjuvantes, nós somos testemunhas. Jesus, ele é o grande centro da história, ele é o protagonista da história. Por isso que Mateus fala sobre Cristo, e quando ele vai falar sobre ele fala de forma tímida, somente um verso bíblico, porque ele quer que Cristo apareça no Evangelho e ele suma. Ah, irmãos, quantas vezes nós não achamos que o mundo gira em torno de nós, de que a história da humanidade é sobre nós, de que Deus arquitetou todo o plano da redenção por nós, mas não foi pelo Filho dele. Quando Deus planejou salvar pecadores, Deus não tinha em mente a salvação da igreja, Deus tinha em mente a glória do Filho. E para que o Filho fosse glorificado, a salvação da igreja era um meio para isso. A salvação da igreja não é o fim da obra da redenção. O fim da obra da redenção é a glória de Cristo. Tudo mais é meio. Tudo mais são canais. Não ache que Cristo veio a esse mundo morrer por pecadores para mostrar o quanto a igreja é importante. Não. Cristo veio a esse mundo morrer por pecadores para mostrar o quanto Deus é importante. Thomas Goodwin foi um puritano lá do século 17. E ele dizia que quando Deus planejou a obra da redenção, ele não visava por fim último a salvação da igreja, mas ele visava por fim último a glória de Cristo. Deus sempre quis que o Filho fosse glorificado e exaltado na obra da redenção. Por isso, quando Deus salva você, não é por você, é por Ele. Quando Deus resgata a sua vida, não é por você, é por Ele. De tal forma que no fim de tudo, Deus vai sujeitar todas as coisas ao Filho dele. Porque a glória é dele. Porque todas as coisas são por Ele, para todo sempre. Amém? Como diz a palavra de Deus. Então, meus irmãos, a história da humanidade não é sobre nós. A história da humanidade é sobre Cristo. Ele é o centro, Ele é o protagonista. Nós somos só coadjuvantes. Nós não estamos no palco. Quem está no palco é o nosso Redentor. Nós estamos na plateia. Por que é importante falar isso para nós? Porque nós achamos que somos a última bolacha do pacote ou a última Coca-Cola gelada do deserto, e nós não somos. Se você morresse, sabe qual falta você faria nesse mundo? Nenhuma. Você, marido, casado, obrigado, Zé. Se você morresse, sabe que falta você faria para sua esposa? Ela iria chorar talvez umas 2 semanas, mas talvez depois ela já estivesse em vista alguém para casar e gastar o dinheiro que você juntou. Irmãos, se você não viesse a esse mundo, você não faria nenhuma falta. Nenhuma. Mas, pastor, eu não sou tão importante, não. Mas se Jesus não pisasse nessa terra, seria a pior desgraça que a humanidade iria experimentar. A história do mundo não é sobre você, não é sobre mim. Nós somos coadjuvantes. A história do mundo é sobre Cristo. Nós estamos com as luzes não apontando para nós. Nós estamos com as luzes apontando para Cristo, para que Ele receba toda glória. Irmãos, Cristo veio a esse mundo, morreu crucificado, ressuscitou, está à destra de Deus Pai. E no dia da glorificação final, o nosso Cristo vai ser exaltado. A Bíblia diz que Ele encarnou, Ele viveu entre nós, e Ele foi humilhado, morrendo a morte de cruz, mas Deus o exaltou soberanamente, e deu a Ele um nome que está acima de todo nome. É por isso, irmãos, que Mateus aqui entende que o protagonista da história não é Ele, é Cristo. Ele fala pouco dele, e Ele fala muito de Jesus. Lembra que antigamente, dentro do seio de algumas igrejas evangélicas, pessoas davam seu testemunho.
de conversão, onde falava muito da vida pregressa, que matava, que estuprava, que fazia e acontecia, e no fim dizia, mas Cristo um dia alcançou minha vida. A história do mundo não é sobre nós, é sobre Cristo, Ele que tem que ser exaltado e glorificado. O mundo não gira, não orbita em torno de você, todas as coisas orbitam em torno de Cristo. Que você saiba disso, que você tenha esse entendimento. Cristo, irmãos, é o centro de toda história. Segundo ponto importante, irmãos, é a mudança que há na vida de Mateus. De um coletor de impostos, um homem corrupto, ele passa a ser um apóstolo de Jesus Cristo, alguém que leva o evangelho até a África e lá morre por causa da sua fé. Nós vemos aqui, sabe quem? Um homem transformado pelo poder do evangelho. E aqui nós aprendemos algo importante. Quando um pecador, irmãos, ele é alcançado pelo evangelho de Jesus, ele tem a vida dele transformada. A transformação da vida é verdadeiramente um dos efeitos da graça de Deus em nós. E quando eu falo de transformação, eu não estou falando de algo estético, eu estou falando de uma transformação que começa no mais íntimo e profundo dos nossos corações. Toda transformação que somente é estética não é transformação real, é religiosidade. O religioso, ele tem uma aparência de piedade, mas sem poder, como diz a palavra. Ou seja, não é uma piedade real, é uma piedade de fachada, de rótulo, de estética, de verniz. Mas quando o homem é transformado por Deus, a vida dele não é mais a mesma. Ah, irmãos, a sua vida, ela foi verdadeiramente transformada por Jesus Cristo. Você percebe mudanças reais na sua vida? Ou você somente tomou um banho na loja da religião, cheio de acessórios religiosos, mas você continua morto no seu coração? Se Cristo verdadeiramente chamou você, Ele transforma a sua vida. A quem Ele chama eficazmente, Ele também transforma, Ele muda a nossa vida. Charles Spurgeon dizia que a graça que não nos transforma é uma graça que também não nos salva. Irmãos, uma das grandes coisas que o evangelho faz na vida de um homem é transformá-lo. Uma das coisas que o evangelho faz na nossa vida é nos transformar. Muitas vezes nós adentramos a igreja, abandonamos algumas práticas pecaminosas e por causa disso a gente diz, eu sou um crente. Eu sou um cristão. Aliás, eu não estou nem bebendo, nem fumando, nem dançando e nem jogando. Então eu sou um crente. Você pode fazer tudo isso e ser um incrédulo. Talvez uma das grandes marcas de alguém que foi alcançado pelo evangelho, além da transformação real da vida, é que essa pessoa ama Jesus acima de todas as coisas. Jesus não é um mero acessório em sua vida. Jesus é o centro da sua vida. Jesus não é uma das coisas mais importantes da sua vida. Jesus é tudo que nós temos. Ou é Cristo ou é nada. Antes da nossa conversão, nós amávamos e nos devotávamos àquilo que Deus odeia. E odiávamos com toda a nossa alma aquilo que Deus amava. Depois da nossa conversão, aconteceu o inverso. Nós passamos a amar, ter apreço e ter devoção por aquilo que Deus ama. E passamos a odiar, repudiar e rechaçar aquilo que Deus odeia. Se você ainda ama, tem prazer, se deleita na iniquidade, você não pode ser alguém convertido. Você é uma farsa. Você é um impostor. Você é um parasita. Irmãos, às vezes palavras duras, elas são necessárias para despertar o nosso coração à autorreflexão. Nós temos uma facilidade muito grande de quando tratamos, será que verdadeiramente alguém é convertido? Quando nós pensamos sobre isso, nós colocamos na nossa mente muita gente, mas eu queria que você pensasse em você. Você ama Cristo? Você ama o Senhor Jesus? Você está disposto a viver por Ele? Porque tem muita gente que diz que morre por Jesus, mas não vive por Ele. Pastor, se alguém colocar uma arma na minha cabeça e falar, você ama Cristo? Se você falar que ama, eu lhe mato. A pessoa diz, eu estou disposto a morrer por Cristo. Mas o Senhor não quer saber se você está disposto a morrer por Ele.
O Senhor quer saber se você está disposto a viver por Ele, como Mateus viveu. Ao chegar à Etiópia, ele é apedrejado, ele continua vivo. Ele é queimado, o corpo fica praticamente intacto e a cabeça dele é decepada. Em um ato de martírio, ele sofreu apedrejamento, foi carbonizado e teve sua cabeça arrancada. E ele fez isso por amor a Cristo. Meus irmãos, outro ponto importante que a gente percebe também no Evangelho de Mateus é o chamado. Jesus olha para ele e diz: segue-me. E ele o seguiu. Mateus não questionou. Mateus não discutiu. Ele abandonou tudo e seguiu Jesus. Sabe o que é isso? É o chamado eficaz da salvação. Meus irmãos, quando Deus chama um homem para salvá-lo, esse homem, ele é atraído por Deus de tal forma que mesmo podendo dizer não, ele não consegue dizer não. Ele é atraído com cordas de amor. Não é que Cristo nos pega pelas orelhas, mas é que Ele nos atrai. E Ele nos atrai de forma irresistível. Irmãos, Cristo não faz convite para salvar pecadores. Cristo convoca pecadores para servi-lo. Irmãos, existe uma diferença muito grande em eu fazer um convite. Um convite pode haver renúncia, mas uma convocação do Mestre jamais. Porque o Espírito de Deus trabalha nas disposições do nosso coração e Ele muda radicalmente a nossa vida. Por que nas igrejas reformadas, de modo geral, nós não fazemos apelo no fim do sermão? Primeiro, que apelo não é uma prática bíblica. Segundo, se Cristo quer salvar alguém, Ele não precisa levantar a mão e vir à frente do altar. Cristo alcança ele no banco, aonde ele está, quebra ele por dentro e o atrai de tal forma que ele começa a olhar para a vida dele e ele pensa: eu não consigo mais viver sem Jesus Cristo. Lembra do dia da sua conversão? Lembra do dia que Cristo chamou você para segui-lo? Você poderia ter dito não, mas você não conseguiu. Foi mais forte do que você. Ou não foi assim? No dia que Cristo alcançou meu coração, foi mais forte do que eu. Eu não consegui dizer não. Eu era alguém que zombava dos cristãos. Que nunca pensei na minha vida em ser um crente. Muito menos um pastor. Até um dia que eu peguei um Novo Testamento pequeno e comecei a ler nas tardes, sentado no quintal da minha casa. E de repente aquelas palavras penetraram o meu coração de forma tão profunda que eu disse: eu não consigo mais viver longe desse homem aqui. Ninguém explicou para mim o Evangelho, mas lendo a palavra de Deus eu cheguei a esse entendimento. A palavra de Deus feriu o meu coração e me atraiu de tal forma que eu disse: eu não consigo mais viver sem Cristo. Irmão, se você acha que você consegue viver sua vida sem Cristo, você não é crente. Agora imagine sua vida sem o Senhor. Se você diz: pastor, eu não consigo imaginar minha vida sem Cristo, você só pode ser um cristão. Você pode até viver sem uma esposa, sem um marido, sem filhos, sem o melhor emprego, sem a melhor casa, mas você não pode viver sem Cristo. Meus irmãos, outro ponto importante para a gente terminar é que aqui nós não vemos Mateus indo até Cristo para segui-lo, mas nós vemos Jesus indo até Mateus para chamá-lo. E qual é a diferença? É muito grande. Não é o homem que escolhe seguir a Cristo, mas é Cristo que escolhe o homem para segui-lo. É isso que o Evangelho nos ensina. Não é o homem que escolhe seguir a Cristo, porque seguir a Cristo não é uma obra da nossa vontade, é uma obra da vontade de Deus. Seguir a Cristo não é um esforço humano, seguir a Cristo é uma obra divina no coração dos pecadores. Mateus aqui, ele não decidiu por conta própria seguir a Jesus, mas Jesus foi até Mateus, aonde ele estava.
Não existe lugar no mundo onde Cristo não penetre para buscar o seu povo eleito. Ele vai lá e ele chama com cordas de amor, e o eleito se rende ao Redentor. Não é o homem que escolhe seguir a Cristo, mas é Cristo que escolhe o homem para segui-lo. Irmãos, talvez você pode dizer: pastor, isso é injusto, isso está errado, isso não é correto. Eu quero que um dia você fale isso para Deus, que você chegue diante do Senhor e diga: tu fostes injusto, a salvação pertence a Ele. Jonas capítulo 2, a salvação vem do Senhor, pertence a Ele, e Ele chama quem Ele quer. Ele não deve satisfação para ninguém. Se Ele quiser mandar a humanidade inteira para o inferno, Ele faz, e Ele continua sendo justo. Ele não erra em nada se Ele fizer isso. Mas Ele foi tão amoroso, Ele foi tão bondoso, tão complacente, que mesmo diante de uma humanidade perdida, Ele salvou um povo para si, aonde Cristo veio derramar o seu sangue por esse povo. E é justamente essas pessoas que Cristo vai ao encontro delas. Irmãos, evangelho não é o pecador indo em busca de Cristo. Evangelho é Cristo vindo em busca do pecador. Evangelho não é o esforço humano para chegar a Cristo, mas é Cristo descendo da glória para vir ao encontro desse homem. Salvação não é o homem decidindo seguir a Cristo, mas é Cristo escolhendo o homem para segui-lo. É isso que nós vemos nas páginas do Evangelho. Cristo adentrando a história para salvar pecador. Lembre-se que o véu não se rasgou de baixo para cima. O véu se rasgou de cima para baixo, mostrando que a salvação começa nos céus e desemboca na terra. Irmãos, não importa o estado que você se encontra, não importa a condição em que você está, Cristo pode alcançar você nas circunstâncias aonde você se encontra e aonde você está. Não há coração duro que Cristo não possa quebrar. Não há coração obstinado que Cristo não possa despedaçá-lo. Não há coração petrificado que o nosso Jesus, com o martelo das Escrituras, não torne ele em pó. Ah, irmãos, se dependesse de mim para eu seguir a Cristo, até hoje eu estaria seguindo a Satanás. Se Cristo entregasse nas minhas mãos a minha salvação, até hoje eu estaria servindo ao diabo. Não ache que você tem poder de se auto-ressuscitar. O homem sem Cristo, ele está morto. Morto não faz nada senão feder. O estado do homem longe de Deus é um estado de morte e de miséria espiritual. Um defunto não precisa de band-aid, de uma quimioterapia, de uma hemodiálise. Um defunto precisa de vida. E só quem dá essa vida é Deus. Mateus estava morto numa coletoria, corrupto, envolvido em corrupção junto com Roma. E Jesus foi lá e transformou a vida desse homem. Vem e segue-me. As palavras de Jesus penetraram não só os ouvidos de Mateus, mas o coração de Mateus. E quem dera que nessa noite a palavra de Deus penetrasse o seu coração de tal forma que você saísse daqui dizendo: eu não consigo viver sem Cristo. Eu não consigo viver sem meu Redentor. Tudo é sobre Ele e não sobre nós. Irmão, salvação de pecador é graça. E eu queria que você entendesse isso nessa noite. Você que está aqui dentro, que foi alcançado pelo Evangelho. Você sabe, se você for honesto, que não dependeu de você. Mas pastor, eu escolhi seguir Jesus. Você tem certeza que foi uma escolha sua? Ou foi uma escolha dele? Irmãos,
Interessante, né? Que a gente escolhe com quem quer casar, a gente escolhe o político que quer votar, a gente escolhe se vai comer ou não, mas a gente não quer que Deus escolha quem Ele vai salvar. A gente quer ser livre para escolher muitas coisas na vida, mas Deus é livre para escolher quem Ele quer. E sabe o que é mais interessante, irmãos? É que Deus continua escolhendo, não pelas nossas qualificações morais. Deus escolhe as tranqueiras que tem nesse mundo. Deus salva os piores pecadores. Um homem que acha que tem qualidades morais para ser salvo é um presunçoso, cheio de autojustiça e vai para o inferno. Cristo não escolhe você ou pessoas pelas qualificações morais, porque nós não temos qualificações morais. Apresente seu currículo moral para Deus. E sabe o que você merece por esse currículo moral? O inferno. Mas pastor, eu passo a semana cansado, trabalhando, e o senhor, em vez de trazer uma palavra que levante a gente, o senhor está dizendo um negócio desse? Se você quer ser enganado pelos falsos profetas, tem muitas igrejas aí fora, em que os pregadores vão dizer que você tem vitória, e que você é o xodó de Deus, e que Deus move céus e terras por você. Na Bíblia, Deus só tem um filho a quem ele disse: tu és meu filho amado em quem me comprazo. E sabe quem é esse filho? Não é você, para sua decepção. Sabe quem é esse filho? É Cristo. Esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Por natureza, nós não damos prazer a Deus. Por natureza, nós somos alvo da ira desse Deus. É por isso que eu queria, nessa noite de hoje, que você abrisse seus olhos. Talvez em um único versículo bíblico como esse que nós lemos aqui, nós vemos a manifestação de uma graça tão poderosa na vida de um homem. Até onde você está disposto a seguir com Cristo? Eu queria nesse momento que você ficasse de pé, se você conseguir. Respire fundo e fique de pé. Feche os seus olhos nesse momento. Ó Cristo amado, ó Deus soberano e Pai onipotente. Ó Deus, nós estamos diante de uma palavra, ó Deus, tão profunda, ó Deus, como essa que nós ouvimos nessa noite de hoje, Pai. Aonde o Senhor quebra os nossos corações, aonde o Senhor nos tira do nosso pedestal, aonde o Senhor enverga o nosso orgulho, para que verdadeiramente, ó Deus, possamos dar glória ao nosso Senhor Jesus, Pai. Primeiramente eu oro, ó Deus, e quero, Senhor, nessa noite pedir que o Senhor faça o teu povo entender que a história do mundo não é sobre nós, Pai. A história do mundo é sobre Cristo. Ele é o eixo, o centro de toda a história, Pai. Nada para nós, Senhor, mas toda glória ao nosso Rei e Salvador Jesus Cristo. Nós somos, ó Deus eterno, coadjuvantes na história da redenção. O nosso Senhor Jesus é o grande protagonista. A história da salvação não é sobre nós, Pai. É sobre Cristo. O Senhor não quis salvar um povo e enviou Jesus. Mas o Senhor quis glorificar o Filho e para isso salvou um povo. Ó Deus, eu oro nessa noite e peço que o Senhor faça-nos entender, ó Deus, essa verdade. Talvez tenha pessoas aqui nesta hora, Deus, que ainda não servem ao teu Filho Jesus. Eu não sei em que estado elas se encontram, mas o Senhor que esquadrinha e penetra os nossos corações sabe
Que o Senhor, ó Deus, pelo teu Espírito, possa quebrar esses corações, esmiuçar esses corações e atrair a ti mesmo, ó Deus, esses corações. Chama, Senhor, de forma eficaz esses corações. E que eles possam, ó Deus eterno, ser atraídos a ti de tal forma que eles não consigam mais viver sem ti. Ó Deus, o teu filho não é o nosso acessório. O teu filho é o nosso tesouro mais importante que nós temos em nossa vida. Eu oro, ó Deus, também nessa hora, para que o Senhor, ó Deus, possa quebrar o nosso orgulho. O Senhor, ó Deus, não nos chama pelas nossas qualificações morais, pelo nosso currículo moral. A nossa ficha corrida é grande, Senhor. Estamos cheios de pecados e crimes. Merecemos punição eterna como herança. Mas, ó Deus, nós não somos salvos pela nossa ficha corrida. Nós somos salvos pelas qualificações morais de um homem perfeito, que nunca pecou. É o nosso Redentor Jesus Cristo. Nós adentramos a eternidade não coberto com os nossos trapos imundos de autojustiça, mas adentramos a eternidade, ó Deus, cobertos pela justiça bendita e perfeita do nosso Redentor, Pai. Aplique aos corações esta palavra e aqueles que nos escutam também pela internet. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus, o teu Filho. Amém.